caras amigas e amigos, boa tarde para todos. Mais uma vez, com muita alegria, vindo a Goiânia participar desse congresso, que já se tornou uma tradição no calendário espírita, esse congresso promovido pela FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás. Gostaríamos também de cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube, que já somam milhões de visualizações aí, somando todos os expositores, todos os congressos. Então é um público muito especial que acompanha conosco essa reflexão. Nosso tema é o tema que diz respeito ao valor da vida, a considerar a vida humana como uma dádiva. Um tema muito valioso, sobretudo nesse momento da transição planetária, em que tem surgido muitas teorias a favor do aborto, muitas teses, mesmo na justiça criminal, a favor da pena de morte, e também numa sociedade extremamente materialista, em que a vida tem perdido o valor. Muitas vezes, a pessoa que se entrega ao mal, à criminalidade, ela não apenas se contenta em furtar, em levar um bem material, mas ela, por nada, por uma carteira com poucos reais, por um relógio, ela tira a vida humana, como se a vida humana valesse mais que um pequeno bem material. Então, essa fase de transição exige de nós corações sintonizados com a proposta espírita, corações que já são capazes de absorver essas luzes e essas realidades do mundo espiritual. Nós não podemos nos contentar com as propostas materialistas que nos são oferecidas como soluções. É preciso, então, resgatar a essência da nossa tradição espiritual, que se encontra especialmente na obra de Kardec, e que nos abre a mente e o coração para lances mais profundos de espiritualidade. Nós começamos a refletir sobre a vida humana fazendo uma pequena comparação. Um crocodilo, assim que nasce, já sai com os dentes e nadando. Em poucas horas, ele é capaz de caçar, se alimentar e praticamente tem uma autonomia em relação à sua mãe, aos seus pais. Esse fato não ocorre com a espécie humana. Aliás, nós somos obrigados a admitir. A espécie humana é a mais dependente de todas. Nós nascemos e nos primeiros momentos, se não contarmos com alguém, seja a mãe, seja o pai, sejam parentes ou cuidadores, se não tivermos a assistência durante um longo período, está comprometida a vida biológica. Nós não sobrevivemos. Essa é uma grande lição da lei divina para nós encarnados. Mas não só o nascimento, a própria gestação, o próprio encarnar, depende de que alguém, no caso a mãe, acolha esse ser e por um determinado período, de aproximadamente 9 meses, esse alguém cede um lugar para nós.
cede a própria intimidade, nos empresta o útero para que nós possamos entrar na vida física. Por que a lei divina construiu esse mecanismo da encarnação dessa maneira? Porque nada na lei divina é sem propósito. O Criador, dizem os Espíritos, lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais, já no primeiro capítulo das leis morais, que é a lei divina ou natural. Lá os Espíritos nos advertem, a lei divina ou a lei natural é uma só, porque Deus é o autor de todas as coisas. Portanto, se nós chamássemos alguém aqui para executar uma peça musical famosa, todos aqui identificariam: ah, essa é do fulano, essa é do compositor, essa é daquele cantor. Nós identificamos a autoria. Isso significa que Deus deixa suas marcas na lei natural. Esse processo da gestação, a maneira como nós ingressamos na vida, essa dependência da espécie humana revela algo do propósito do Criador para nós, espíritos em evolução. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Dessa lei que está implícita na encarnação dos espíritos. A lei de solidariedade. Lei de solidariedade. Ninguém nasce se não for obedecida à lei de solidariedade. Ou se nascer, não sobrevive. A lei de solidariedade é o que permite que uma mulher acolha um ser no seu útero, permita que ele adentre a sua intimidade e que lá ele permaneça por aproximadamente 9 meses. É a solidariedade. Mas assim que você nasce, desenvolvendo o raciocínio, é também a lei de solidariedade que leva alguém a amamentar, a alimentar, a trocar a fralda, a passar noites em claro. E como diz um ditado, eu que já estou com uma filha de 25 e um vai fazer 26 agora em junho, e o segundo vai fazer 13, dizem que filho é uma coisa que você tira do útero e põe na cabeça para o resto da vida. Filho é para sempre. Mudam só os cuidados, os pais e as mães, não é? Os pais e as mães que têm os filhos mais velhos aí sabem disso. É para sempre. É para sempre. É para toda a encarnação. Está lá o filho, já com 35, 40, vindo para cá, eu liguei para minha mãe, ela, ai meu Deus, vou rezar aqui, esses aviões, tanto avião caindo. Falei, onde a senhora viu o avião caindo, mãe? Pelo amor de Deus, aqui não, nem caindo avião nenhum, mãe. Não, mas eu vou ficar em oração aqui, para você ir. E ela fica preocupada, tem que chegar e falar, mãe, pousei. Ela, graças a Deus. Toda vez que posso, liga para ela, ela fala, graças a Deus, né? A coisa da mãe, né? Ela está sempre preocupada, porque foi a forma que o Criador encontrou de ensinar os espíritos imortais a solidariedade. Você não nasce, não sobrevive se não for a solidariedade. Mas é mais ainda. É mais ainda. Você só sabe falar por causa da lei de solidariedade. Tudo que você aprende, os primeiros passos, os conhecimentos fundamentais da nossa existência, eles são conhecimentos que dependem da solicitude, da solidariedade de alguém. E por que eu estou reforçando esse conceito aqui? Já está ficando até repetitivo. Porque um dos argumentos pró-aborto é:
A mulher tem direito ao seu corpo. Claro. É claro. O corpo é da mulher e é sagrado. Ela tem direito sagrado sobre o corpo dela. Mas para ela ter o corpo dela, alguém tem que ser solidário. Você só tem o seu corpo porque alguém te emprestou um útero. Esse é o ponto. Essa é a mágica da encarnação. E isso deveria ser um assunto, sobretudo para nós espíritas, refletirmos sobre isso. Para você encarnar, você depende de, no mínimo, uma dúzia de pessoas. No mínimo. Mas, em especial, uma pessoa tem que abrir a intimidade e falar assim: vem, mergulhe em mim. Esse alguém é mãe. Por isso que mãe é mãe. Ponto final. Ponto final. Não é? Nós ainda falávamos, por exemplo, no encontro que estamos vindo na Paraíba, em Campina Grande, o MIEP, falávamos sobre Maria. O governador espiritual do óbito teve que pedir para uma mulher: eu sou o governador espiritual do planeta, eu vou levar o evangelho eterno para o planeta que eu governo, você me permite entrar no teu ventre e você cuida de mim? Então, toda vez que a gente sentia assim aquele orgulhozinho, aquela vontade de se sentir melhor que os outros, não é? A gente pensa nisso. Então, para todos nós, mesmo a mulher, para todos nós temos o corpo, dependemos. Então, o princípio da solidariedade é o princípio da vida. É o princípio da vida. E essa é a dádiva da vida. A dádiva da vida. Agora eu gostaria de falar de um outro elemento da dádiva da vida. Se você ler a questão número 3 do Livro dos Espíritos, você vai aprender que Deus é todo-poderoso. Ou, se preferir, onipotente. Só que em Deus tem uma característica. Além de ser onipotente, ele é infinitamente sábio. Olha que coisa especial. Porque geralmente a gente tem inteligência e não tem muita força. Quando tem muita força, não tem muita inteligência, não é assim? Deus distribui os dons. Não é? Deus distribui os dons. No Criador, esses dons estão reunidos e vão ao infinito. Estou aqui brincando, viu, gente? Tem muita gente forte e inteligente. É uma brincadeira. Mas no Criador o poder é absoluto e a inteligência é infinita. E mais, o amor é infinito. Agora, faça de conta. Eu sei que todo dia você faz esse exercício. Faz de conta que você é Deus. Se Deus fosse você, o que você faria? Sem ter poder absoluto, a gente centraliza tudo. A gente centraliza, quer fazer tudo sozinho. Imagina com poder absoluto. Não é? Com poder absoluto seria um caos. Porque não haveria espaço para ninguém. Nós faríamos tudo. Então, por que Deus não faz?
tudo. Por que Deus não faz tudo? E aqui há um aspecto, então, da lei divina. Porque quando Deus estabelece uma lei, significa que ele fez uma escolha. Certa vez nós estávamos respondendo pergunta e uma pessoa perguntou assim, uma pergunta inteligentíssima. A pessoa perguntou, por que esse negócio de evolução? Coisa complicada. Por que Deus já não fez todo mundo perfeito, gente? Tudo espírito puro, tem que evoluir, já não tem defeito, já está num lugar, tudo funcionando. Aí quando eu olhei a pergunta, eu falei, o que eu vou responder, né? E aí lembrei de umas respostas dos Espíritos, no livro dos Espíritos, e disse assim, sabe por quê? Porque ele quis. Então, ele quis. Ele quis que fosse assim. Agora, por que ele quis que fosse assim? Aí está o segredo. Aqui está o segredo. Por que Deus quis nos criar simples e ignorantes, realizar um processo evolutivo demorado do ponto de vista humano, porque comparando com a eternidade é nada, não é? O que são 100 milhões, 1 milhão de anos diante da eternidade? Um milésimo de segundo. Mas comparando com a duração da vida humana, o processo evolutivo é longo. Por que ele quis isso? Vamos pensar aqui. Para Deus, todos somos seus filhos. Então, nós estamos aqui nesse momento diante da família de Deus. Eu posso não gostar de você, você pode não gostar de mim. Eu posso ter te ferido, você pode ter me ferido. Eu posso ter pisado na bola, você pode ter pisado na bola comigo, mas fato é, nós somos da mesma família. Quer você goste ou não. Somos uma só família. Nessa família, o que uma mãe, um pai de família amoroso quer? Que a família seja unida. Como Deus promove a união na criação? De uma maneira tão inteligente, claro, né? Ele é a inteligência suprema. A maneira inteligente que Deus faz isso, Ele faz assim, Ele cuida dos seus filhos através dos seus filhos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Isso é extraordinário. Então você está aqui chorando, você está aqui passando por um problema, pensando até mesmo em sair da vida física, em eliminar seu corpo, porque sair da vida ninguém sai. Não existe essa opção na criação divina. Então, contrariado, aborrecido ou não, você vai viver para sempre. Da vida, ninguém sai. Você pode sair do corpo, não da vida. Então, a criatura pensando em dar fim ao próprio corpo, numa tristeza imensa, chega alguém, você. Chega você. E fala, eu estou te achando muito triste. Eu estou triste mesmo. E a pessoa conta, você fala, ô minha amiga, ô meu amigo, assiste esse vídeo aqui, toma esse livro. Então, naquele momento,
O Criador, que é a previdência divina, prevê tudo. E a providência divina, aquele que cuida de tudo, está utilizando você para atender outra pessoa. E vice-versa. E vice-versa. Quem aqui já não passou por uma experiência dessa? Quem aqui já não falou, esse problema não tem solução, não sei mais o que fazer? De repente, começa a chegar pessoas na sua vida, você encontra ali, umas coisas tão inusitadas acontecem, e a solução começa a se desenhar, daqui a pouco você está agindo, está tendo ajuda e consegue resolver. E o mais interessante disso, Deus não aparece. Ele não aparece. Se você não ficar muito atento, você tem que ficar muito atento. Você fala, estou te vendo, eu sei, essa foi sua, isso foi obra sua. Porque ele age silenciosamente, ocultamente, para não tirar de nós a oportunidade de colaborar com ele. Então a vida é esse princípio da solidariedade. Ninguém estaria vivo ou permaneceria vivo não fosse o princípio da solidariedade. Não é? Vou então dar um exemplo aqui para finalizar essa parte. Digamos que aconteça algo agora, não vai acontecer, fiquem tranquilos. Você tenha um infarto agora, aqui agora. De repente você cai aqui, teve um infarto. E imagine que que você seja uma pessoa que sempre diz assim, nunca precisei de ninguém. Tudo que eu faço com o meu esforço. Não dependo de ninguém, não dou trabalho para ninguém. Eu tinha um vizinho que dizia, não dou trabalho para ninguém, não dou aborrecimento para ninguém. Aí você está aqui e tem um infarto. O que acontece? Acontece que tem médico aqui agora, nessa plateia. Tem médico. E tem pessoas. E é a solidariedade dessas pessoas, inclusive pessoas que você nunca encontrou na sua vida, é o que vai te salvar. É o que vai garantir a sua sobrevivência. Não importa se você é uma pessoa dinâmica, inteligente, autônoma, independente, nunca precisou de ninguém, não importa. Será um estranho, mas que estranho? Se você pensar como espírito, não é um estranho, é um irmão, é alguém da sua família. Alguém da sua família vai te socorrer. Então, essa é a primeira dádiva da vida. A dádiva da vida é que ela surge e ela se desenvolve na solidariedade. Na solidariedade. Temos agora um outro elemento da vida. Uma outra dádiva da vida que eu gostaria de abordar. Ela está na reflexão feita pelo Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida,
na introdução do livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Olha isso. Até que nos identifiquemos no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Por que o pensamento cria a vida através de um processo de reflexo? Porque nós, seres co-criadores, damos significado a tudo. Somos nós que damos significado. Nós que interpretamos qualquer coisa. E cada pessoa dá um significado diferente. Então, digamos que, terminada essa palestra, alguém chega para você e diz assim: olha, tem um café quentinho aqui. Aí você fala: mas eu não tomo café. Se falar isso para mim, eu vou dar pulo dessa altura. Então, nós damos significado aos acontecimentos, às pessoas e às circunstâncias. E cada vez que nós vamos dando significado, nós vamos construindo uma história. E a vida responde a você. Você é o roteirista. É você que está filmando. Você vai filmar o quê? Não é? Você vai filmar o quê? Então, tem roteirista, vou dar um exemplo aqui para ficar mais concreto, que são os exemplos que o Emmanuel dá. Tem pessoa que adora focar problema. Aí ele se torna um especialista em problema. Então ele entra aqui e fala: bonito, né? É, mas essa pontinha está soltando. Vocês perceberam? Olha aí. Soltando. E você olha e fala: eu não tinha reparado. Soltando a ponta. Percebe? Então, a cadeira está confortável, o clima está confortável, ele está bem, ele almoçou, ele não está sentindo dor, mas de tudo isso, essa pessoa resolveu focar aquele defeito. E aquilo incomoda ela, vira um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Aí você fala: a palestra foi boa? Eu nem prestei atenção porque tinha uma coisa me incomodando. Entende? Aí você está com uma pessoa num relacionamento, a pessoa tem 10 qualidades e 8 defeitos. Você só vê os 8 defeitos. Depois de um tempo, você só vê defeito. Só vê defeito. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo. A vida, ela, por reflexo, ela responde. Então, o Emmanuel diz assim: você sai com raiva, você só vai encontrar gente com raiva e só vai envolver em situação de briga. Experimenta para você ver. Você saiu com raiva, você está nervoso, em todos os pontos do caminho, você será abordado por situações e pessoas com raiva.
porque a sua câmera está focada naquilo. O que é interessante nisso aqui? É que essa não é uma escolha inteligente. Então, o nosso pensamento cria a vida, mas como nós fazemos escolhas equivocadas, nós criamos uma vida insatisfatória. Até que um dia nós vamos identificar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é a infinita sabedoria. E aí, quando você agir com sabedoria, a vida vai responder com amor. Porque você estará pensando corretamente e o retorno será o reflexo desse pensamento. Por isso que a vida de Deus é o amor pleno e infinito. Porque o pensamento dele é a sabedoria infinita. Essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque aí você começa, é uma dádiva. Você fala, mas Haroldo, isso é uma dádiva ou é uma praga? Depende do foco que você está dando. Pode ser uma praga. Eu percebia, aí você começa a observar certas coisas. Eu para ir para o trabalho, eu desloco 50 minutos de carro. E depois, mais 1h30 para voltar, por causa do trânsito. Então, o que eu percebi? Toda vez que eu estava com pressa, todos os motoristas lentos entravam na minha frente. Eles eram selecionados. Tem 10 milhões de carros andando ali, na região metropolitana de Belo Horizonte. Era eu colocar o... Quer dizer, eu nem saía da garagem. Aí o sujeito está descendo a rua, vem descendo a 15 por hora. E eu precisando sair, o portão fechando, e ele aqui... Então, o negócio começou a acontecer com tanta frequência, que um dia eu falei assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa dentro de mim que está atraindo isso. O que será que está criando isso? Porque não pode ser um complô. Um complô, não é? É igual, você está atrasado, aí adivinha? Todos os motoristas que só dirigem domingo de 3 às 4 da tarde, saem naquele horário seu. E aí você vai criando uma tensão, uma angústia. Aí eu tomei uma decisão. Agora, eu vou fazer um curso de espanhol dentro do carro. Quero ver. Eu saí, o sujeito estava lento e eu estou lá vendo. Passou. Quando eu vi, eu já estou chegando no trabalho. Não vejo. E aí você começa a criar um outro estado de ânimo. Não é? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo até meio desagradável, mas a pessoa crítica demais, quando ela chega, o grupo afasta. Você fala, então tá bom, tchau, um abraço, né? Nossa, eu tenho que ir ali no banheiro. Ela espalha, fica só ela. Por quê? Porque a pessoa crítica é assim, você fala, não, porque ontem, dia 4, não, ontem foi dia 2. Pois é, dia 2, né? Eu fui ali em tal lugar, comprei, não, naquele lugar não vende isso. Não, é outro lugar. Não, você tem razão, comprei. E aí, uma fruta, na hora que eu mordi, estava tão doce.
Nunca vi fruta doce dessa em Goiânia. E é essa pessoa que vem para o atendimento fraterno no grupo espírita, dizendo que o problema dela é solidão. Entende? E é mesmo. O problema dela é a solidão. O difícil para esse coração vai ser ele fazer um mergulho nas causas. Qual que é a causa da solidão? Qual que é a causa da solidão? Você é crítico demais. Então, nós criamos a vida. E por que Deus permite isso? Porque Ele jamais vai te impor uma vida. Então, a coisa espetacular de Deus é que Ele vê você escolhendo, você fala assim, eu vou escolher isso. Aí Deus fala assim, escolheu errado. Ele sabe que você escolheu errado. E aí você começa a fazer escolhas, 10 escolhas, todas erradas. No entanto, Ele não impõe a sabedoria infinita dele a ninguém. E Ele não impõe a vida de infinito amor dele a ninguém. Porque é da lei divina que nós tenhamos o livre arbítrio de escolher e esperar as consequências. É o livre-arbítrio também. É o livre-arbítrio também. Então eu me lembro aqui, e até uma homenagem que eu faço ao meu bisavô, ele chamava Isidro Pedra. Olha o sobrenome dessa criatura. Isidro Pedra. A um certo dia, ele foi a um sítio e deram uma laranja para ele. Uma laranja era doce. E ele chupou essa laranja, chupou laranja, ficou encantado. Ele falou, vou plantar uma dessa lá no meu quintal. E aí o que o Isidro faz? Pega as sementes da laranja e vai com as sementes para plantar. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é. Porque como é que funciona? Você tem uma base da planta, que geralmente é uma planta mais bruta, no caso a base dessa laranja era um limão. Aí você faz uma enxertia, você vem com a muda da laranja, que é mais frágil, faz o enxerto no cavalo, né? É quase que uma incorporação, né? Porque antes eles falavam que o médio era o cavalo, né? Recebia. Então, tá ali a base, vem, você faz ali, amarra, porque a raiz, a base é forte, é uma planta mais bruta. E aquela muda da laranja é mais frágil, é mais delicada. Então você tem mais uma vez a lei de solidariedade, de cooperação. E aí nasce as flores, folhas, flores e aquela laranja doce. Mas se você quiser essa laranja, o que você tem? Você tem que pegar uma muda, plantar um outro cavalo, né? E enxertar a muda. Mas ele não, pegou a semente e plantou. O que nasceu? Limão. Claro. Mas na cabeça dele era laranja. Cresceu, o pé carregou de limão. Ele sentou
pegou o canivete. A hora que chupou a primeira, até o perispírito arrepiou. E a minha bisavó falou, mas Isidro, isso é limão. E ele, é laranja. Isidro de Deus, isso é limão, Isidro. É limão, chupa, é limão. Ele falou, é laranja, eu que plantei. Fui eu que plantei. Então esse exemplo do meu bisavô é um exemplo do encarnado. É o nosso exemplo. Nós plantamos limão. Mas na hora que você plantou, você acreditava que era laranja. Você batia o pé e falava, mas meu amigo, você está plantando limão. Não, eu estou em busca da minha felicidade. É o livro do Rossandro. Vai gravar isso, não vai? Rossandro, eu te amo, é só uma homenagem. Não é? Você merece ser feliz. Eu li o livro do Rossandro, você merece ser feliz. Eu estou buscando a minha felicidade. Mas amigo, você está plantando felicidade. É felicidade, fui eu que plantei. Mas é uma dádiva. É uma dádiva por quê? A hora que nasceu o limão, e a hora que você tiver um pé carregado de limão, e na hora que a esposa sair, né? Porque na frente da esposa ele não ia admitir nunca, né? Mas no silêncio ele deve ter pensado assim, é limão mesmo. Eu não vou dar um braço a torcer de jeito nenhum, mas é limão, que é. Não sei o que aconteceu, né? Então nós encarnados estamos aí fazendo plantios e você está convicto de que está plantando a felicidade. Convencido. No processo da colheita, é o processo da reavaliação. É o processo em que a gente se inteira, a gente começa a se dar conta de que, onde foi que eu errei? O que está acontecendo aqui? Por que o fulano, ciclano não tem esses problemas e eu tenho? Em compensação, ele tem outros problemas que eu não tenho. Não é? Que a gente lê lá em Paulo a diversidade dos carismas, né? Mas tem também a diversidade dos karmas, não tem? Cada qual com um gênero de provas e com um gênero de expiações. E nesse processo, nós nos tornamos agricultores mais experientes no campo da vida. Isso é uma dádiva. Porque você vai aprendendo a viver. Aprendendo a viver. E viver se aprende vivendo. Não tem outro caminho. Para aprender a viver, tem que viver. Isso nos remete à poesia de Maria Dolores, que fala da esperança. Ela diz assim, e perceberás que no coração da altura, olha isso, hein? No coração da altura, porque ela podia falar assim, nas esferas mais altas do mundo espiritual está Deus. Não. Fala, no coração da altura, porque o ponto mais alto de vibração do universo é onde pulsa o amor de Deus. O ponto mais alto é o amor do Criador. No coração da altura, Deus trabalha, Deus também espera. E termina assim. Porque durante todo o poema ela pede para esperar. Ela conclui, Deus também espera. Espera por você.
espera que você plante laranja, mas na verdade é limão. Aí você chupa o limão, nega, fala, é laranja, fui eu que plantei, não é possível que deu errado comigo. Por que que tudo dá errado comigo? Nas igrejas falam, por que que tudo dá errado comigo, né? E Deus espera, porque Ele não impõe um padrão de vida. A única coisa que Ele impõe são as leis divinas. E aí, não é Arnaldo César Coelho, mas a regra é clara. As leis estabelecem regras claras. Claras. Nós evoluímos e vivemos dentro desses parâmetros. Então, bem-vindo a essa dádiva, a essa grande dádiva, que é a dádiva de você poder moldar sua vida. Então, nós nunca poderíamos chegar aqui e, em nome do Espiritismo, retirar das pessoas ou de nós o direito de moldar nossas vidas. O que a doutrina espírita ensina é: ei, aprende a plantar. Não é assim que planta. Você quer laranja? Você quer felicidade? Não adianta você pegar a semente e jogar. Tem que saber fazer. Tem que saber construir. É isso. Então a essência da revelação espírita é isso. Ei, você merece ser feliz, o Rossano está certo. É isso mesmo. Você tem que moldar a sua felicidade. Mas vem cá para aprender como. Outra dádiva da vida que nós gostaríamos de comentar. E essa é uma dádiva preciosa da vida. Tem uma mensagem curta de Emmanuel intitulada Provações. E Emmanuel diz assim: diante das provações, não te detenhas, segue adiante. Todos nós nascemos com lições e problemas. Pelas tuas tendências, saberás por que sofres. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Segue adiante. Deus te orientará. A dádiva é essa aqui, o dom de renovar a vida. Essa é uma dádiva da vida. Tudo se renova. Tudo se renova. Bom, isso é maravilhoso porque você olha para trás agora e faz um inventário das dificuldades pelas quais você já passou. Claro que essas dificuldades são diferentes, não é? Então, quando você tinha 14 anos de idade, você viveu um problema, você achou que era o maior problema do mundo e hoje você ri dele. Olhando para trás, você pensa assim, eu não sabia o que era o problema. Mas é assim. E a vida foi se renovando, os problemas foram se resolvendo, horizontes vão se abrindo. Chega um momento da encarnação em que tudo começa a se estabilizar, tudo começa a se estabilizar, se estabilizar, se estabilizar. Aí o que acontece? Você desencarna. Poxa, ninguém ficou animado. Aí vem uma renovação total. Total. Começa tudo de novo. E começa como? Como é que começa aqui?
Começa assim: sua mãe foi para a maternidade, não é? Daí, algumas horas depois do seu parto, saiu você andando carregando sua mãe. Foi assim? Não é? Então, como é que a gente desencarna? Você chega no mundo espiritual um bebê. O processo da desencarnação, você fica confuso, você não sabe se você está dormindo, se você está delirando. É confuso, está chegando. Oi. Não é? Está lá no livro dos Espíritos, a perturbação que segue o processo de desencarnação. Que é mais longo ou menos longo, dependendo da evolução do espírito. Mas todos passam. Aí você chega e fala: engraçado. Estou no hospital. Isso se você tiver numa situação boa, né? Estou no hospital, aqui. O que está acontecendo? Agora você já está treinado. Se acontecer isso, entrando a pessoa, você fala assim: escuta, eu estou desencarnado? Não, perguntar, não tenha medo não. Se tiver em dúvida, pergunta: escuta, eu estou desencarnado? Que aí a pessoa vai responder: tá. Tem muito tempo? Tem 1 mês e meio. Então pergunta, não tenha medo. Que aí você já... Senão você fica dando trabalho, né? E o pessoal fica, né? Você fala: eu estou aqui, ninguém vem. O horário de visita é qual? Já é de 3 às 4. Pois é, eu tenho 1 semana que não vem ninguém. Está com problema na visita. Você fica dando trabalho no mundo espiritual. Não é? Mas a vida é essa constante renovação. Renovação. E nós temos o dom de renovar. Esse é um dom divino. Divino. Então, quando nós aprendemos no Livro dos Espíritos por exemplo, na obra de André Luiz e de Emmanuel, né, que falam sobre o poder co-criador, especialmente André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos. Nós somos co-criadores. Você é um co-criador, não é porque você é capaz de criar um sol, ainda não. Mas você é capaz de criar o seu destino. Você acha pouco? É muito. Você é co-criador, hein? Você não é criador. Criador só tem um. É co-criador do seu destino. E você tem o dom divino da renovação, principalmente da renovação de si mesmo, que é um dom preciosíssimo. Porque renovando a nós mesmos, renovando a nossa interpretação, os nossos parâmetros, isso é a renovação mental que Joana de Ângeles fala, que Emmanuel fala, que André Luiz fala. Renova seus parâmetros mentais. Renova. Começando como? Você não é seu corpo. Você é um espírito. A morte é morte de corpo. Quem morre são corpos. O que é velado é corpo. Espírito não morre. A vida não cessa. Né? Bonito, André Luiz falando na introdução do nosso lar. A vida não cessa. É lindo isso. Ela é constante. E ela é delicada, a vida. Ela é passo a passo. Delicada. Tem gente que fica esperando coisas espetaculares. Espetaculares. Vai falar: mas no mundo espiritual tem veículo. Meu amigo, mas você tem 1000 espíritos imperfeitos. Você queria o quê? Que eles saíssem voando com asas de anjo? É razoável isso? Claro que não. Claro que não. Então, a vida é um processo gradativo, mas de renovação constante. Isso é uma dádiva.
E por fim, essa frase agora, eu pedi para fazer um cartaz, um pequeno cartazinho, assim. Estou esperando ficar pronto que eu vou pregar no carro, no meu carro, assim, na frente, só para eu ver. No banheiro, antes, né, que aí escova o dente, vai para a frase também. Do lado da cama que eu durmo, no trabalho, que André Luiz diz assim: tenha calma. Você já viveu milênios incontáveis e tem a eternidade pela frente. Uma frase, está numa agenda cristã. Tenha calma. Você já viveu milênios incontáveis. Então, pensa nisso. Quantas vezes você já desencarnou? Quantas vezes você já encarnou? Você acha que tem alguém na Terra que precisa ser ensinado sobre desencarnação? A gente tem que entregar o livro dos Espíritos para essa pessoa, porque ela não sabe o que é desencarnação. Não sabe o que é desencarnação? Ela já desencarnou milhares de vezes. Como é que ela não sabe? Ela não quer lembrar. Não quer lembrar. Ela sabe. Sabe. Antes eu dizia assim: eu não sou médium, né? Não vejo, não escuto, não falo com o espírito, não psicografo. Aí na reunião mediúnica o espírito chegou e falou assim: fica tranquilo, se você desencarnar você vai ver, ouvir, falar, tocar. Não é? Então, a eternidade pela frente. Isso é importante porque, e eu gostaria de encerrar com isso, porque isso é uma dádiva da vida. É uma dádiva. Pega tudo que você está passando agora. Reúne todos os problemas que você está vivendo agora. Faz uma análise de todas as circunstâncias atuais da sua vida agora. Você sabe que isso não vai durar para sempre. Na pior das hipóteses, vai acabar quando você desencarnar. Não vai durar para sempre. E como você já viveu milênios incontáveis, existe uma força dentro de você que você desconhece. Porque você já morreu afogado, já morreu queimado, já morreu decapitado, já morreu furado, já morreu com doença de tudo quanto é jeito. Você já morreu de tudo quanto é jeito. Talvez o avião caindo é. Vai que você é um degradado. Não é? Então, existe uma força dentro de cada um de nós, existe uma sabedoria interna dentro de cada um de nós, em função dos milênios que você já viveu, dos milênios de experiência que você já teve, uma força gigantesca, que está dormindo, porque os Espíritos dizem assim: os encarnados dormem e roncam. Então,
Nós precisamos acordar. Acordar esses potenciais, essa experiência que tem dentro de nós. E conectar com o Criador, que é a sabedoria e o amor infinito, porque Ele vai nos orientar. No mais, e aqui a última dádiva da vida, o instrumento mais eficaz, o mais poderoso que Deus usa, não é a força, é o tempo. Muito obrigado.